Vamos lá, galera, vídeo novo aqui no canal. Eu vou dar uma pausa rápida com relação à saga que eu estou lançando, né? Dos Cavaleiros das Trevas de Aço. Eu vou deixar aqui na descrição e nas indicações finais para você acompanhar. Tá muito bacana, que é a DC medieval. Eu trago esse conteúdo aí, né, extra de um sábado chuvoso, só para deixar registrado, que é uma coisa que eu sempre converso com meus colegas aí a respeito e sempre gera essa dúvida, tá? Então eu vou trazer para vocês, na minha percepção, 10 possíveis fraquezas do Super-Homem, né? 10 formas de você conseguir vencer o kryptoniano mais poderoso do universo, beleza? Pois então aí, se gostar, deixa o like para saber que você gostou e se inscreve no canal para acompanhar os demais vídeos. Então vamos lá. A primeira delas é a Kryptonita, esse material que veio junto com os meteoritos da sua nave, né? Quando veio de encontro à Terra, e é bem contraditório de início, porque é um material do seu planeta natal. Então muito se falava por que do Super-Homem ser fragilizado a algo nativo do seu planeta, e aí a DC em alguns momentos tentou dar uma explicação ali mais científica, mas eu acho que no fundo ficou de fato aceitável aqui, porque sim, né? Mas aí é realmente aquela situação que ultrapassou eras. Eu diria que em todas as sagas o Super-Homem de fato tem algum tipo de fraqueza com a Kryptonita verde. E lembrando que não existe apenas a verde, tá? E com o longo do tempo foi criando de outras versões, outras cores, mas a principal delas aí, a verde, né? É a mais que mais se popularizou e enfraquece mesmo, torna ele em algumas situações quase que humano, né? Ele fica ali debilitado, como se ele estivesse sofrendo algum tipo de doença ali que o fragiliza. Lembrando também que dependendo da situação, já há kryptonitas terráqueas, assim, feitas em laboratório. O próprio exército americano já produziu algumas, dependendo da saga. O próprio Batman já tem kryptonitas modificadas também. Inclusive, é bom reforçar também que o Batman tem uma kryptonita dada pelo próprio Super-Homem, naquele intuito de que, caso necessário, ele possa usá-la, não é? Então aí tem esse comum acordo do Super-Homem mesmo saber que em algum momento ele pode causar algum dano ali à humanidade e cabe ao Batman impedi-lo. A segunda delas eu acho bem polêmica, que é a magia. Galera, a magia gera muita divergência, gera muito ruído. A minha percepção da fraqueza dele perante a magia, eu já inclusive citei em alguns vídeos aqui, é que a magia o torna menos impenetrável, não é? É aquela situação, o Super-Homem não consegue ser atingido por uma faca comum, ou nenhum objeto cortante ou que seja do nosso planeta, mas ele, sob efeito de magia, ele consegue. Você com a faca energizada com magia, você consegue penetrar ali a pele do Homem de Aço, né? Então esse é meu intuito perante a magia, que é como de fato faz sentido. Mas claro, ao longo das eras também foi trabalhado de várias situações diferentes. A magia já o enfraqueceu como a Kryptonita, o deixando daquela forma debilitada, né? A magia também já o enfraqueceu a nível de força física, em seus ataques, seus murros não surtir efeito a criaturas mágicas, não é? A DC também tentou dar umas explicações mais científicas, e aí eu posso citar duas aqui, que foi antes da Crise das Infinitas Terras, que ela dizia que a magia meio que distorcia a sua característica kryptoniana, etc., de absorção de raios solares, não é? E aí após a Crise das Infinitas Terras, depois do reboot, que talvez seja a explicação mais atual, diz que a magia o fragiliza porque ele não tem defesa perante a ela, que os kryptonianos não conheciam a magia, então devido a isso eles não criaram nenhum tipo de mecanismo de defesa, né? Simplesmente uma situação evolutiva aí. É bem interessante na verdade, mas eu particularmente continuo insistindo na minha tese, que a magia não enfraquece, a magia apenas o torna menos invencível. A terceira delas, a ausência do Sol amarelo. Galera, o Super-Homem não é Super-Homem apenas por ele ser um kryptoniano, não é? Sua força não vem apenas do seu planeta de origem, mas de uma característica que eles têm, que é absorver raios solares, não é? Então, quando ele pega aqui em um planeta na qual o Sol, o nosso Sol é jovem, nossa estrela-mãe ali, o nosso sistema solar é bastante abundante desse material, ele acaba se fortalecendo, né? E lembrando que é uma matéria que ela vai acumulando, não é? Uma energia que ela vai acumulando. Eu gosto sempre de citar um comparativo, o Clark Kent de Smallville, que particularmente eu gosto bastante, que é aquele Clark Kent jovem, né? Aquele Super-Homem em formação, ele sofre danos com tiros, dependendo do armamento, do calibre que você utilize. Tem uma cena clássica de Lex Luthor
controlado atirando nele, e ele depois é mostrado os hematomas que ficam nas costas, não é? E aí depois você tem o Super-Homem adulto, já no próprio filme, se preferir, ele recebendo um tiro a curto espaço ali no olho e ele não sente absolutamente nada. Então essa evolução eu coloco como se fosse de fato mais ali exposição aos raios solares, né? Então ele está ali acumulando mais energia quanto mais tempo ele passa. Lembrando que o Super-Homem Prime, ele é a versão talvez mais forte do Homem de Aço, que é aquele que ficou muito tempo em exposição ao Sol, não é? Então a fraqueza dele seria a ausência do Sol amarelo. Então se você conseguisse inibir qualquer raio solar que entrasse ou for vir de encontro ao Homem de Aço, isso enfraqueceria. Não chegaria a matá-lo, mas ele ficaria bem debilitado. O que é tido na atualidade é que isso aí precisaria de muito tempo. Então não é apenas você simplesmente tapar o Sol ali, rapidamente ele vai se enfraquecer. Você teria que deixar ele aí sem acesso à matéria durante muito tempo. A quarta, excesso de raios solares. Essa é polêmica. Na verdade, o excesso ocorreu uma única vez através do próprio Batman, que desenvolveu ali mecanismos, né, para conter a Liga da Justiça. Vou ver se eu deixo foto para vocês, é bem interessante. E aí o Batman fez uso do material do espantalho para ele produzir uma forma que o Super-Homem, quando acessa essa substância, ele absorvesse o número máximo de raios solares. Então, seu corpo se tornaria uma grande absorção de raios solares. Então, isso foi convertido para ele em dor, né? Ele sentiu uma dor muito grande, porque realmente desregulou seu organismo ali, né? Ele talvez ficasse um personagem muito forte, praticamente impenetrável, invencível, mas descontrolado. Então, isso acabou sendo aí uma fraqueza, não é? A quinta eu gosto muito e é bastante conhecida, que é o Sol Vermelho. As pessoas conhecem mais pelo Injustice, não é? A clássica ali, quando o Batman consegue aprisionar ele está ali sob excesso de Sol Vermelho, não é? Sob controle de Sol Vermelho que o enfraquece. Mas eu gosto muito de pensar no Sol Vermelho da própria revista Red Sun, ali quando você tem um Super-Homem comunista, que é retratado a primeira vez que o Batman usou ali, naquele universo, né, o Sol Vermelho para conter o Super-Homem, e é tratado bem interessante como é que funciona, porque eles têm um conflito entre eles e percebem um Super-Homem bastante humano ali, inclusive sangrando e etc. A sexta, sua super audição. Imagine você ter a possibilidade de escutar qualquer barulho em qualquer lugar do mundo. Esse é o poder do Super-Homem na fase adulta, né? Ele, inclusive, depois de muito tempo, ele treinando ali, ele controlando toda essa sua capacidade, né? Se você lhe oferecesse um ruído ou um barulho de extrema altura, isso lhe desregularia ali o seu grande poder, não é? E tem outra situação também que já é dito pela DC, que certas frequências lhe causam desconforto. Tem uma cena até clássica que a Mulher Maravilha ela faz uso ali, em uma batalha com ele, faz uso dos seus braceletes para emitir uma certa frequência e aquilo ali lhe causa inclusive sangramento nos ouvidos. Então isso aí seria uma fraqueza que poderia ser usada aí por um dos seus adversários. A sétima fraqueza que eu trago é a espada de Hefesto, que é uma das armas ali de Diana, né? A princesa das Amazonas. Lembrando que varia de era para era o material da espada, mas geralmente ela é polida ali pelo próprio Hefesto, que é o deus do ferro e do fogo do Olímpio. E aí é dito que essa espada ela tem poder de cortar até mesmo um átomo. Então ela seria um material que feriria ali o Homem de Aço, tá? E aí você pode relacionar também o fato dela ser um material mágico, né? Que é aquela minha tese lá que eu disse a respeito. A oitava fraqueza que eu trouxe aqui foi o controle mental. Galera, nós sabemos que a pele do Super-Homem é quase que impenetrável, com exceção daquelas situações que eu falei. Só que sua mente não, tá? Ela realmente é mais forte que a mente de humano, mas ela não é inviolável. Então um personagem aí com poderes psíquicos ou controle mental, ele conseguiria sobrepor ali o Super-Homem. E aí seria aquele grande dano, né? Nós temos o caso mais recente e mais comentado, que é quando a Era Venenosa, ela dominou o Super-Homem ali, e aí acabou que ele se tornou o seu lacraio, né? E aí vocês imaginam o problema que não foi. A nona que eu trago aqui é força física. Isso não é a fraqueza do Super-Homem, tá? Mas ele realmente poderia ser vencido na pancadaria, galera. Claro que seria uma possibilidade muito difícil, né? Mas isso inclusive já aconteceu na sua famosa batalha contra Apocalipse, que inclusive levou à sua morte. Eu diria até que há outros personagens que conseguiriam esse feito, como por exemplo Darkseid, e se você for mais além, até o próprio Hulk. A décima, sua humanidade. Talvez essa tenha sido a que mais funcionou das que eu citei, que é quando o Super-Homem ele perde um pouco ali do seu carinho, do seu bom senso para com os humanos, né? E aí ele se torna uma espécie de vilão, como foi o caso que ocorreu em Injustice, que ele simplesmente se
norteou depois da perca ali da sua amada Lois Lane, do seu futuro filho. Então isso é uma coisa que o Super-Homem tem ali como seu dom mais poderoso, mas infelizmente quando ele se despedaça, ele se torna também seu pior inimigo.